Nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade, aqui pela TV Horizonte, ao vivo. Viu só como passou rapidinho? Pois é, e agora é hora de falarmos de um assunto muito importante, muito sério e que afeta muitas pessoas: ansiedade e transtorno do pânico. Gente, um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde aponta que 9,3% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Bom, e para conversar conosco então hoje sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Jairo Stacanelli. Bom dia, Jairo. Seja bem-vindo de volta ao programa. Tudo bem, obrigado. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, Jairo, que na maioria das vezes a gente para conversar com as pessoas e elas estão sempre reclamando de ansiedade, né? E aí, é o mal do século? Sim. Ao longo das minhas participações, eu tenho tentado mostrar para o telespectador do Manhã da Piedade, das redes sociais, de que a gente está fazendo algumas coisas, na minha opinião, bastante erradas. E acho que a forma com que as pessoas lidam e que a psiquiatria e a psicologia têm demonstrado como que o paciente chega ao consultório e como que ele está administrando um tratamento, está mostrando que o consumo excessivo, a competição excessiva, a falta de manejo com relação ao tablet, ao celular, as questões de informação, a gente está perdendo muito tempo com algo que era para ser funcional para nós. A informática, ela nasce para poder tirarmos de um trabalho que era um trabalho burocrático. Então, as primeiras pessoas que pensaram, Bill Gates e os primeiros cientistas da computação, tira essas pessoas do trabalho, organize o trabalho com informação e tenha mais tempo. Não é o que está acontecendo, né? É o contrário disso, né? Está consumindo a gente está cada vez mais enfurnado em responder essas coisas. Então, não pode passar um grupo de WhatsApp sem que você dê uma opinião sobre a eleição, sobre o time de futebol, sobre uma brincadeira. E aquilo vai gerando um acúmulo que muitas pessoas têm hoje no celular, na tela do computador, por exemplo, aquela informação de que tem cento e tantas mensagens não lidas. E a pessoa fica desesperada para ver e responder, né? Agora, o que eu tenho feito? Conversado com o telespectador da TV Horizonte, dizendo de uma escolha muito estranha que estamos fazendo na pós-modernidade. Agora, nós temos dentro de nós aspectos que ainda são muito primitivos, Cira. Tem muito pouco tempo que a gente saiu da caverna, teoricamente. Então, tem dentro de nós ainda sensações e emoções e reações que são ainda próximas dos nossos irmãos de linhagem biológica parecida, que, numa hora dessa, estavam saindo de casa para poder caçar e pescar de novo, para poder correr atrás de uma presa para poder levar comida para dentro de casa, e que tinha no desenvolvimento físico, que tinha na coragem, que tinha no exercício de cortisol lá em cima, a vontade de sobreviver. Ansiedade e sobrevivência caminham muito juntos. Só que o que acontece? Existe um pico de ansiedade. Eu, quando cheguei aqui agora, estava ansioso para poder sentar aqui no seu sofá e a gente poder conversar, participar. Isso é normal. O dia que eu perder isso, talvez não vai ser mais pleno de sentido. O sujeito que vai fazer a prova do Enem daqui a 2 semanas... Está ansioso. Ele está ansioso. Muito. Se ele pudesse, a prova seria agora no domingo. Quem está bem preparado. A prova podia ser agora no domingo. Então, isso é um pico positivo de ansiedade, é um nível ótimo de ansiedade, que um atleta, por exemplo, precisa de ter, que um músico precisa de ter, que a Cira, para apresentar o programa, precisa de ter. O problema é que na hora que passa esse pico, a questão de produtividade e performance cai. Porque se você aumenta demais a sua ansiedade, você começa a pensar coisas que, no fundo, você não tem controle mais. Você começa a pensar e a reagir de forma física que não tem controle mais. Cira, isso é miséria na terra. É uma bibliotecária, paciente minha, que 3 horas da tarde, por um descarregar de pensamentos, ela tem a sensação de que ela vai morrer. Mas o coração começa a bater muito também forte. O transtorno do pânico? Sim. Qual que é a diferença? Sim. A diferença é que o transtorno do pânico, ela é uma demonstração, eu estou sendo bem pedagógico agora, uma demonstração dessas reações que se tornam um inferno na terra para as pessoas que têm ansiedade. Ou seja, ela tem uma produção muito grande, ao contrário do que a gente conversou na minha segunda participação aqui, da época do Setembro Amarelo, da depressão, do sujeito que fica 4 dias em casa, se ele não levanta de casa, porque ele está sofrendo muito. O sujeito ansioso é aquele cara que ele tem a sensação, com o coração palpitando muito forte, a hiperventilação, a mão fica suando o tempo inteiro. Na hora da prova, por exemplo,
Na hora de uma entrevista de trabalho, o sujeito não vai bem. E isso é transformar um potencial de produção, um potencial de transformação da vida em algo que não funciona. Isso é muito, muito ruim, muito difícil para quem tem ansiedade de viver. Só que aí Como tratar isso, é o então? desafio, né? Assim, qual que é a cidade, Síria? Chuta uma cidade que é a cidade que mais consome medicamento ansiolítico, remédio de ansiedade no mundo. Chuta uma. No mundo? Uberlândia? Bonfim. Aqui pertinho da gente. É. Por quê? Qual que é a explicação? Tem uma explicação? Não é São Paulo, não é Tóquio, entende? Não é a agitação da vida por si só. Vivemos uma vida agitada, a gente está produzindo muito, a gente está com muita conta, a gente está precisando de correr atrás de um novo trabalho, de emprego. As pessoas, os jovens, estão precisando de estudar um pouco mais. Mas muitas vezes a miséria pessoal, que não se transforma na ficção da depressão, 4 dias sem levantar, sem tomar banho, sem escovar os dentes que o dentista estava dizendo. O sujeito, ele tem na pacata vida dele, ele tem na organização da vida dele a plena sensação de que vai morrer. E isso é muito ruim. E aí entra o papel da família, de amigos ajudarem A família, também, do né? sujeito se reconhecer necessitado de procurar ajuda, para que ele possa sentar com um psicólogo, para que ele sente com o psiquiatra dele. E aí precisa de ser um psiquiatra, precisa de ser um psicólogo com especialização nisso, para que as pessoas sentem em conversa. Com todo respeito ao cardiologista, ao ginecologista, a melhor pessoa que sabe prescrever os medicamentos de ansiedade é o psiquiatra. É ele que vai fazer o planejamento de quando que vai começar a tomar o medicamento, quando vai terminar. Porque nós estamos falando aqui de medicamentos que podem causar também muitos transtornos. Como aquela pessoa, por exemplo, que começou a tomar há 10 anos atrás remédio para dormir, ou começou a tomar o famoso Rivotril e nunca parou de tomar. O cara precisa de ter na bolsa dele um Rivotril ali durante 10 anos. Isso não é certo. Esse medicamento, principalmente o medicamento de ação mais rápida, ele é necessário, num primeiro momento, porque o sujeito ele tem, como eu havia dito, a plena sensação de que ele vai morrer. Então ele coloca aquele medicamento e ele entra em paz. Ele, pelo menos biologicamente, ele acaba com aquelas reações. Nós temos dentro de nós, Síria, reações que são ainda muito primitivas. Hoje mesmo, a Suzane Herculano Rosel, uma ótima colunista de neurociência na Folha de São Paulo, ela escreveu um estudo que ela fez com alpinistas. E ela foi perceber o seguinte: o alpinista só tem essa reação de ansiedade em meio a um risco extremo. Ou seja, num daqueles paredões no parque de Yosemite, nos Estados Unidos, o sujeito está de frente e ele fica ali horas e horas pensando aonde que é a melhor rota, aonde que é o melhor roteiro. Ele imagina se, inclusive, ele se movimentando, se o corpo dele cabe entre uma fenda ou outra da rocha. Apenas um risco extremo pode tirar esse sujeito da calma que ele fica ali. Ele faz vários exercícios de meditação, por exemplo, de controlar a respiração, algo muito importante que o jovem que vai fazer Enem daqui a pouquinho precisa de fazer. A gente vai falar sobre isso aqui no programa Mas também. que precisa também da dona de casa, do profissional que está em casa agora, entender. O medo, muitas vezes, ele reflete uma realidade inexistente. Miguel de Cervantes. O medo, ele nos mostra um mundo que não existe de fato, mas que quando eu projeto algo que é muito preocupante para alguma coisa que eu consigo controlar, o meu corpo reage como se eu estivesse de frente de um tigre de dente de sabre. Agora, isso pode atingir e afetar crianças também ou não? Só pessoas em idade adulta? Pode, principalmente se essa criança olha o pai dela estressado o tempo inteiro. Se essa criança, por exemplo, está dentro de um carro com um motorista, o pai dele, que xinga todo mundo, que briga com todo mundo, que põe o braço para fora, buzina, está sempre trocando de faixa de um lado para o outro, esse menininho, ele está segurando ali e começando a entender o seguinte: tá tenso, eu tô né? com medo. Uma criança que vive uma casa de brigas o tempo inteiro, ela tem medo o tempo todo. Ansiedade, medo, pânico, Síria. Nós estamos falando de uma raiz biológica que perpassa todos esses processos. Agora, eu falava de um medicamento que reduz essa afecção ansiosa com relação ao corpo, o coração batendo muito forte, a respiração ofegante, as mãos suando, né? O sujeito está tão nervoso que parece que ele está pingando por dentro. A ansiedade também é tratada como a depressão. Pois é, e pode levar à depressão também, né? Também, a ansiedade e a depressão caminham muito juntos, é o que eu estava colocando. Caminham muito juntas, só que com formas de demonstração diferentes. A verdade seria que a gente tem que ter sentido para a vida da gente. Eu tenho que começar a pensar, o jovem agora, se você tem um perto de casa que está fazendo Enem, seu filho, seu neto,
Agora está na hora de começar a conversar com ele no sentido de, aí, fiote, estudou bastante o quanto que precisava? E ele vai fazer a reflexão, poxa, estudei muito, agora é hora de ter calma. Porque se ele estudou muito, não adianta faltando agora 10 dias para a prova, ele querer resolver um exercício de física que ele não conseguiu fazer ao longo do ano todo. Só vai fazer mal para ele. E o sujeito que não estudou tanto, está na hora agora dele entender o seguinte, vá mais calmo. Não vai adiantar. Não vai adiantar, Não vai é hora mais pra calmo. isso. Porque quando eu projeto na minha frente o papel, a folha, como um ser que vai me fazer mal e não como algo que vai abrir uma porta, estudar na UFMG é a coisa melhor do mundo, como uma porta, como uma oportunidade, não funciona. E aí, Síria, eu preciso de entender o seguinte, esse alpinista que está ali embaixo, entendendo todo esse processo, ele está de frente de um exercício, de uma rota. E essa rota só vai ser, de alguma forma, interferida em termos negativos quando esse sujeito entender, a Síria do iPhone de vez em quando chama a atenção da gente também, de entender que quando ele planeja a rota, aí sim ele consegue chegar até o final. Se você tem uma tarefa para poder resolver, resolva a sua tarefa com organização, com calma. E não fica adiando, né? Adiando e principalmente criando monstros aonde não deve se criar. Porque muitas vezes o ansioso, Síria, ele cria monstros aonde não deve criar. E toma conta da vida dele. Controlar as coisas, controlar os efeitos, pode muitas vezes ser algo que você aprendeu como uma forma de ser feliz, como uma forma de resolver. Mas não é. Sendo muito simples no que eu vou colocar aqui agora, existem duas categorias grandes de transtornos mentais. A psicose, que a gente coloca a esquizofrenia, o transtorno bipolar, e a neurose, que é essa doença que nós dois temos, Síria. A gente quer que o programa saia direito. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente entra frente à realidade, querendo controlar a realidade, querendo controlar todos os aspectos da realidade, faz do nosso controle. A gente não consegue, não tem porque como. a realidade muitas vezes se mostra como caos. Nós vamos perder muito mais do que a gente vai ganhar. Se o sujeito ansioso, ele está de frente de um contexto onde ele quer controlar todas as variáveis, a chance dele estar biologicamente reagindo a isso é muito maior. Todo mundo perde, todo mundo adoece. Pessoas competitivas, elas sofrem também com essa situação? Trabalhei durante 11 anos no Cruzeiro com pessoas competitivas e hoje no consultório com vários outros esportes. O sujeito competitivo, Síria, na hora que o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1, nesse último domingo, na hora que as luzes estavam vermelhas, a ansiedade deles estava a milhão. Na hora que a luz apagou e eles largaram, a ansiedade abaixa um pouquinho porque eles treinaram para aquilo. Estão então, preparados, né? Competição significa preparação. Se você não está preparado, significa que o seu resultado não vai ser bom. E aí, amigo telespectador da TV Horizonte, não tem essa. Em um mundo competitivo, é o detalhe que faz a diferença. Ir para a competição ansioso, entrevista de emprego ou fazer um trabalho interessante, vai dar errado porque o sujeito vai criar realidades e fantasmas aonde ele não tem. Nessa hora, a calma, a meditação, uma oração vai fazer muito melhor. Tá certo, recado para quem é muito ansioso. Então, Jairo, muito obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima semana. Olha só, e agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu te espero daqui a pouquinho. No próximo bloco, olha só que interessante, você vai aprender a fazer um lindo porta-agulhas, viu? Tem alguma dúvida? Quer nos fazer alguma pergunta? Então envie mensagem, o nosso WhatsApp aparece, o número na sua tela é 996428473, 996428473. Então, até daqui a pouco.